algumas perguntas relacionadas a estratégias aí, o Alê. E vocês comentaram durante o segundo tempo, agora com mais calma, né, com mais tempo, podem falar sobre estratégia do Leonardo Jardim. Demorou de fato para mexer, dava para mexer um pouquinho antes e tornar o Cruzeiro talvez com o mesmo volume que teve a maior parte do jogo, Alê? Você sabe que a mudança do Cruzeiro começa naquele jogo fora de casa contra o São Paulo, né? Que ele já saca o Gabigol, o Dudu, o William, e a mudança de postura, de intensidade, de dinâmica, enfim, começou ali. E na entrevista coletiva depois daquele jogo ele falou que ia rodar muito elenco, porque o Gabigol ficou no banco, era um jogo de transição, que não sei o que, papapá, mas que ele confiava muito no elenco, que ele ia rodar o elenco. Isso não é verdade, né? Você tem um time titular definido, muito bem definido, e que tá jogando muito bem, e mérito dele e o trabalho dele é maravilhoso, ok? Dito isso, muito desse trabalho maravilhoso se deve à entrega física do time. Esse time do Cruzeiro tem corrido demais, mas muito, mais do que o adversário. Claro que tem um entendimento tático que ele passa e que os jogadores cumprem. Tem a qualidade técnica dos atletas. Hoje eu não achei que ninguém jogou mal no Cruzeiro. Talvez aí a dificuldade pra gente eleger o melhor jogador da partida, porque pra mim, no Cruzeiro, ninguém jogou mal. Todo mundo jogou bem. Talvez ninguém tenha jogado ótimo, mas todo mundo jogou bem. E a parte técnica dos jogadores que vivem boa fase. Mas essa entrega física, ela cobra um preço. Aí o cara vai falar assim, mas como assim? Mas não teve esforço no meio da semana, teve aquele jogo que não valia nada, jogou um, outros não jogou. Sim, mas é a intensidade que você coloca no jogo, nesse jogo aqui, para você suportar, principalmente algumas funções, algumas posições, por mais de uma hora, é difícil. E aí o rendimento começa a cair, o que acontece? Você já começa a errar passe, você toma a decisão errada, o teu cruzamento já não sai igual, o teu chute, a tua pegada na marcação. E aí você não precisa esperar o cara morrer. Você percebeu que caiu um pouquinho a intensidade, você tem um cara no banco que é do mesmo nível, você coloca o cara pra jogar. E aí, que nem o do Gabigol, né? A maioria criticou o Dudu pela atitude dele e tem que ser criticada mesmo. O que faz o Gabigol? Completamente contrário, né? Gabigol super campeão, jogador muito badalado e tal, principal contratação do clube, ficou quietinho, treinando, não abriu a boca, foi jogar, começou a jogar bem, e voltando pro banco, e ficando quieto, entrou contra o Flamengo, faltava 5 minutos, e sempre que ele tem oportunidade ele joga bem, às vezes ele joga com os reservas, às vezes ele entra um pouquinho com os titulares e tal, e sem abrir a boca, sem falar nada, tá fazendo tudo certo. Quando o Everson bateu na bola, que foi quando o Gabigol começou a participação dele, faltava 5 minutos para acabar o jogo, fora os acréscimos, que a gente não sabia de quanto ia ser, depois foi de 5 minutos. Você acha que o Gabigol não tá jogando futebol e não tá tendo um comportamento para ter mais do que isso? Porque eu acho, e ele falou que acha. Então dá mais minuto pra ele, pô. Pro Bolassi, pro Ilha, sabe? Aproveita mais o teu grupo, porque o Cuca, que tem um grupo limitado, depois a gente vai falar disso, ele fez as 5. Porque ele sabe que a parte física é fundamental pro jogo, principalmente o jogo como de hoje, o clássico, com tanta pegada e disputando cada espaço do campo. Então eu sou fã do Léo Jardim, acho o trabalho dele maravilhoso, sensacional, merece todos os elogios. Mas ele precisa entender que se ele tem um grupo bom, como a gente acha que ele tem, como ele fala que ele tem, ele não pode esperar os caras morrer pra trocar. E outra coisa, você entra faltando 5 minutos, Cirilo, até você entender o jogo, até você entrar no jogo, até você pegar o ritmo, acabou o jogo. Mas o que aconteceu? Contra o Flamengo ele fez isso. Pra mim, a gente falou aqui, inclusive, ele demorou pra mexer. Mas deu certo. Aí o que acontece? Não, o Mister tem um plano. Então vai ser sempre com 5 minutos final. Não. Tem jogador que merece entrar com mais tempo pra jogar, pra pelo menos aquecer no jogo. E a parte física, ela tá aí clara pra quem quiser ver. O time que sentia um pouquinho. Tanto que a gente teve a impressão até que as mudanças no Atlético fizeram bem pro time. Mas é porque o Cruzeiro também já não estava mais com aquele gás. Então ele tem sim que mexer antes pelo elenco que ele tem, viu, Cirilo?